Tudo bom, pessoal? Então vamos lá para mais uma aula. Como prometido, então, né? A estrutura do parágrafo 2, né? Mas vocês precisam assistir a estrutura do parágrafo 1 ainda, quem não assistiu, tá? Para poder entender aí a sequência da ideia, tá? Então, por que eu estou falando hoje, então, da estrutura do parágrafo 2? Ficou pendente, então, ali, né, nós estudamos lá na estrutura do parágrafo 1 a questão dos tópicos frasais e esquematizei ali o que tinha no parágrafo, né, o que tem que ter em cada parágrafo. Então, o tópico frasal de cada parágrafo, o que é formado, então, o parágrafo, né, vou fazer uma pequena revisão aqui também. E vou trazer então hoje aí também o tema da redação do Enem de 2024. Como foi esse tema, e aí nós vamos fazer uma análise, né, de uma possível proposta de redação baseada aí no tema do Enem de 2024, tá? Então, vamos começar então a nossa atividade aí com a mensagem motivacional, né? Então, nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. E trago aí para vocês essa mensagem, que é verdade, é a pura verdade, né? Então, se a vontade for maior, não há obstáculo que seja tão grande assim, tá? Então, quem tem vontade consegue superar qualquer obstáculo, tá, pessoal? Sempre trazendo isso aí para nossa vida aí de estudo, né? Nosso estudo, os nossos objetivos, tá? Eu trago mais para essa questão do estudo, mas serve para qualquer coisa da vida, tá bom? Então, vamos seguir então com a nossa aula. Então, o parágrafo, como foi falado lá na estrutura do parágrafo 1, ele também tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. E essa introdução é dada pelo tópico frasal, que é a ideia principal que vai ser desenvolvida no parágrafo, tá bom? Então, lembra que nós colocamos ali algumas ideias de temas de redação, e aí temos algumas ideias de tópicos frasais para desenvolver esse tema de redação. Então, dei alguns exercícios lá, voltem lá naquele vídeo, façam os exercícios, deem uma pensada, tá? É importante a gente praticar, a redação, a escrita tem que ser praticada. Assim como a matemática, a gente precisa praticar as equações ali, fazer os cálculos, né? Para aprender, a escrita também tem que ser praticada, tem que ser praticada através da leitura, tem que ser praticada através das técnicas também. Aí eu estou mostrando para vocês aqui as técnicas, né? Técnicas para uma escrita, a organização do texto, como o que tem que ter no parágrafo, tá? Então vamos colocar em prática essas ideias aí, tá bom? Então vamos então para o que foi o tema da redação do Enem de 2024, então. Para quem ainda não ficou sabendo, quem não fez a prova, enfim, ou até quem fez a prova, né? Pode lembrar aí, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então esse foi o tema da redação, né, do Enem de 2024. Tá? Então a pessoa está fazendo a prova ali, ela fica, muitas vezes ela vai se deparar ali com o tema e com os textos, né, que deram motivação e textos motivacionais ali para realizar a redação. Tá? Então ela tem que se preparar, tá, para qualquer assunto, tá, para a sua redação. Então, ler bastante jornais, revistas, estar por dentro. Pesquisar também, por exemplo,
o Enem, quem tem como objetivo o Enem, é pesquisar os temas que andam saindo na redação, né, nos últimos Enems, para procurar também estudar esses temas, se aprofundar para poder ter uma boa redação. Tá? Senão chega na hora da redação ali, cai o tema, ali esse tema, o que eu vou falar, o que eu vou escrever, né? A pessoa às vezes fica um pouco perdida, então é importante estar preparado, tá? Proposta da redação, então, tá? É a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, que é o que eu acabei de falar, né? É uma pessoa escrever, ler sobre o assunto, né? Estar por dentro do que está acontecendo. Redija um texto dissertativo e argumentativo. Então, dissertativo, né? É falar sobre o assunto, né? Dissertar sobre o assunto. Né? E ele é argumentativo porque ele vai dar uma opinião, né? Ele vai dar um ponto de vista, né? Em modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, não pode usar gírias, né? Não pode usar aquela linguagem informal que nós utilizamos na nossa fala com nossos amigos, colegas, no WhatsApp. Então, tem que utilizar a escrita formal da língua portuguesa. Tá? Sobre o tema, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Tá? Apresentando proposta, olha só, apresentando proposta de intervenção, né, que respeite os direitos humanos. Tá? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Olha só, o ponto de vista do escritor, tá? Selecionar. O que seria selecionar? Selecionar é aquela organização que eu falei para vocês, né, dos tópicos frasais, né, organizando eles, relacionando eles, né, de uma forma coerente. Então, tem que ter coerência no texto de vocês. Então, tem que ter uma coisa tem que estar ligada com a outra, tem que ter um encadeamento de ideias, né, na redação de vocês. Não pode ficar falando de um assunto, voltar em outra coisa, pular para algo que não tenha relação. Então, tem que ter, né, uma ligação ali, a coesão ali das ideias de vocês, tá? Então, os argumentos. O que são os argumentos? São assim, aquela a ideia, aquela força que vocês vão utilizar ali para convencer, tá? Vocês vão convencer ali o leitor da redação de vocês. Esses argumentos podem ser uma lei, uma pesquisa, né? Pode ser um argumento de senso comum também, que todo mundo concorda, tá? Então, tem vários tipos de argumentos, tá? Eu até assim me proponho em uma outra aula falar sobre os tipos de argumentos, trazer essa, essa, esse aprofundamento aí para você sobre os tipos de argumentos, tá? Fatos, né? Para a defesa do seu ponto de vista. Então aqui eu vou falar um pouquinho, tá, dos textos motivadores do Enem, tá? Então, vou abrir uma nova aba aqui. Uma nova aba. Então, pessoal, no link que está aqui, né, que é do Enem 2024, tema de redação, Brasil Escola, tá? Vocês podem pausar o vídeo, tá? Procurem e acessem ali quais são os temas, tá? Quais são os textos motivadores aí da redação, tá bom? Aí depois de vocês acessarem, deem uma lida nesses textos. Eu não vou me prender aqui, eu até pensei em acessar aqui o link e
e ficar lendo um pouco desses textos, mas para não ficar muito longo, então eu peço que vocês acessem e deem uma lida nesses textos aí motivadores para vocês terem uma ideia, né, do que vocês poderiam se deparar ali na hora da redação, tá? Então, o que eu vou comentar aqui, então, tá, é o que o texto 1 falava sobre a herança, né, a herança da cultura africana. O texto 2 fala também que as culturas africanas ali foram relegadas ao campo do folclore, enfim. Tem também um texto motivador que é uma imagem ali, né, que fala sobre, a frase diz assim: quando não souberes para onde ir, olhe para trás e saiba pelo menos de onde vens, né? Aí depois tem o texto motivador que fala da história afro-brasileira nas escolas, um texto um pouquinho mais longo, e um outro texto motivador que é o samba enredo da escola de samba Mangueira, também que ele, ele é uma música, né? Uma música ali. Um outro texto também que é a fotografia da Pedra do Sal do Rio de Janeiro. Ele mostra uma imagem de vários alunos ali, né, da escola municipal conhecendo pontos do rio que retratam a relação com a África. Tá? Então, o que eu posso resumir aí para vocês sobre os textos motivadores, né? Mas aí vocês podem acessar ali no site ou qualquer outro site também que fale ali, ou então a própria prova do Enem tem os textos motivadores lá e a própria proposta da redação, tá bom? Então, o que eu vou fazer a partir de agora, tá? Eu vou dar uma ideia de um parágrafo de introdução para essa redação, tá? Uma ideia, tá? O tópico frasal, vamos começar com o tópico frasal, depois vou mostrar para vocês o desenvolvimento e a conclusão desse primeiro parágrafo, tá? Uma ideia, tá bom? E depois eu vou dar uma ideia dos tópicos frasais dos próximos parágrafos, a gente não vai desenvolver eles, tá? Não ficar muito longo, tá bom? Mas claro que isso aí vai depender de cada um, né? Cada um vai ter o seu conhecimento de mundo, o seu conhecimento sobre o tema. Então, são só ideias que poderia se desenvolver até para vocês entenderem a estrutura do parágrafo. O objetivo aqui é vocês entenderem a estrutura do parágrafo com base em um tema de redação. Eu trouxe o tema do Enem, porque é algo que muitos candidatos aí, né, se depararam nesse ano, né, no ano de 2024, né? Agora nós estamos já em 2025, mas 2024 foi esse o tema, tá? Então, uma ideia aí de tópico frasal aí para o parágrafo de introdução, tá? Então, a herança africana desempenha um papel essencial na formação da cultura brasileira, mas a sua valorização enfrenta diversos desafios históricos e sociais. Então vejam bem, né, a gente não está aí desenvolvendo nada, estamos, né, lançando uma ideia ali sobre a questão do tema, né, num parágrafo introdutório. Então pode ver que o ponto de vista já aparece ali, ó. A herança africana desempenha um papel essencial na formação da cultura brasileira. Esse é o ponto de vista, a questão da valorização, né, da cultura brasileira e a cultura africana, né? É um papel essencial na formação dessa cultura, né? E aí diz assim, mas sua valorização enfrenta diversos desafios históricos e sociais, mostrando qual é o problema, né, que vai ser tratado ao longo da redação, né? Aí vamos ver então como é que ficaria
o desenvolvimento, né, poderia ser uma ideia de desenvolvimento desse tópico frasal. Então, apesar da riqueza cultural trazida pela diáspora africana, com contribuições significativas em áreas como música, dança, culinária e religiosidade, veja bem que está sendo feita a valorização, né, da cultura, né, mostrando aquela questão do ponto de vista, né, da opinião ali do escritor. A sociedade brasileira ainda lida com o apagamento histórico e o preconceito estrutural que dificultam o reconhecimento pleno dessa herança. Além disso, a ausência de uma abordagem consistente nas escolas sobre a importância da cultura africana contribui para a perpetuação da invisibilidade e da discriminação. Uma ideia de desenvolvimento, né, daquele tópico frasal de introdução. Conclusão. Veja bem, a conclusão do parágrafo. Assim, é fundamental refletir sobre os obstáculos que impedem a valorização da herança africana e propor ações concretas que promovam o respeito e a igualdade racial. Tópicos frasais dos próximos parágrafos. Então, a história de apagamento cultural, né? Poderia se falar sobre isso num próximo parágrafo. Então, um tópico frasal poderia ser: a história da herança africana do Brasil é marcada por um apagamento cultural que ainda persiste nos dias atuais. Poderia se falar num outro parágrafo sobre a educação como ferramenta de transformação. Então, a implementação eficaz da lei, lembra que eu falei sobre argumentos, né? Trazer uma lei, né? Mas aí tem que ter conhecimento sobre a existência da lei, o que a lei trata, enfim. É essencial para promover a valorização da herança africana nas escolas brasileiras. Um outro parágrafo poderia falar do racismo estrutural como barreira, né? O racismo estrutural presente na sociedade brasileira é um dos principais entraves para o reconhecimento pleno da contribuição africana. Poderia se falar sobre isso. Um outro parágrafo poderia falar a importância de ações comunitárias e culturais. Iniciativas culturais, comunitárias desempenham um papel importante na preservação e valorização das tradições afro-brasileiras. Um parágrafo aí de fechamento, né, dando aquela contribuição, né, a proposta de intervenção que foi solicitado lá na proposta de redação, né, para superar os desafios de valorização da herança africana, é necessário investir em políticas públicas inclusivas, aliadas a campanhas de conscientização e ações educativas. Esse seria o tópico frasal aí do parágrafo de conclusão da redação. Tá? Pessoal, lembrando, né, que essa proposta de redação do Enem era 30 linhas, né, que tem que cuidar a questão da ortografia, né, escrita correta das palavras, letra legível, né, espaço no início de cada parágrafo, né, a pontuação, a acentuação. Então, tudo isso aí tem que ser cuidado ali na hora da redação, tá? Então, é bastante coisa, né, para pensar na hora da redação, tá? Mas o que eu sugiro para vocês é sempre assim: leiam os textos motivadores, né, se atentem bem para a proposta, escrevam os tópicos frasais que vocês podem desenvolver em cada parágrafo, pensem num tópico para a introdução e um tópico para a conclusão e os desenvolvimentos também, tá? E aí, pensem no conhecimento de mundo de vocês e alguns textos motivacionais podem trazer, né,
ideias, reportagens que vocês ouviram, né? Alguma revista que vocês leram, né? Que podem, né, trazer as ideias, né, para desenvolver ao longo dos parágrafos, tá bom? Então, essas ideias aqui de propostas, né, as ideias de tópicos frasais, tá? Somente são ideias que, que podem, né, dar ali um norte, ali uma direção, mas cada um vai ter o seu conhecimento, né, o seu ponto de vista, tá? E vai desenvolver aquilo que tem ali na sua bagagem ali, cultural. Então, vai depender de cada um, né? Não são esses tópicos frasais? Não, não são. Pode ser outros, né? Então, não se preocupem com relação a isso aí. São só ideias de abordagens, né? De como falar sobre o assunto, né? Escrever sobre o assunto. E lembrando, né, que são 30 linhas. Então, né, o que vocês podem estruturar ali? Tá? Parágrafo, né? Eu vou escrever 5 parágrafos, né? Cada parágrafo vai ter que ter umas 6 linhas, mais ou menos, né? Então, não vai dar para alongar muito. Se começar a alongar demais, tem que começar a pensar o que eu posso tirar aqui, o que eu posso, né? Às vezes une duas ideias em uma só, né, para tentar diminuir o texto e fazer uma redação dentro da proposta ali, tá bom? Não utilizem palavras que vocês não têm conhecimento se a ortografia é essa mesma, é a correta, ou se vocês podem empregar essa palavra, o sentido que ela vai ter ali. Então, dependendo da palavra que vocês utilizarem, vocês não podem não utilizar ela de uma forma adequada ali, né, no texto. Então, se vocês não têm muito conhecimento daquela palavra, eu vou utilizar a palavra porque ela é bonita, porque ela é, né, pode demonstrar que eu tenho conhecimento, mas às vezes é melhor utilizar palavras mais simples e que não vai gerar uma confusão ali no entendimento do texto, tá bom? Pessoal, então, finalizo aí a nossa essa aula aí com esse pedido, né? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, tá bom? E espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E ficamos para a próxima aí. Vou trazer com mais detalhes aí a questão dos argumentos, tá bom? Fica uma promessa aí. Grande abraço aí e até a próxima.